Você sabe qual que é a diferença entre um projeto residencial e corporativo? O que não pode faltar? Como fazer uma gestão? Qual que é a iluminação ideal? Como fazer um bom projeto? Isso que a gente vai falar hoje na live com o Bruno Moraes. Ele é especialista em projetos corporativos e eu convidei ele para fazer esse bate-papo comigo hoje. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu chamei o Bruno, arquiteto, meu amigo e aluno também do meu curso. A gente vai falar sobre projetos corporativos e comerciais e quais são as principais diferenças entre os projetos corporativos, residenciais, quais são as grandes diferenças, principalmente as diferenças entre os clientes também. Eu chamei o Bruno para conversar comigo, deixa eu chamar ele para entrar na live. Ele já está aqui. Enquanto isso, as pessoas vão entrando. Suzana, Yara, tudo bem? Oi, Bruno. Tudo bem? Tudo Tudo bem. bem? Tudo Primeiro eu queria certo. te agradecer por ter aceitado o convite. Imagina, obrigado você. Que E vamos legal, lá. Vamos esclarecer as legal. dúvidas aí. Bastante coisa para a gente falar, né? Tem bastante conteúdo. Legal. Bruno, conta um pouquinho, fala um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal que não te conhece. É, Enfim, fala um pouquinho de você enquanto o Tá, pessoal entra. então vamos lá. Sou Bruno Moraes, né? Eu tenho um escritório que leva o meu nome. E, a gente trabalha lá no escritório com projetos residenciais e corporativos. E corporativos tem a parte de comercial também, a gente faz lojas, restaurantes. Então, tem dois departamentos lá que são bem divididos, que até a equipe é Uhum. dividida porque o estilo de projeto é muito diferente, né? Então, a gente tem os Ah, que coordenadores, legal. então tem a arquiteta que coordena os projetos residenciais, a arquiteta que coordena o corporativo, e a equipe que fica abaixo delas também é diferente. O pessoal já está acostumado com projetos corporativos, a demanda, é um outro estilo de apresentação, tá? Daí eu vou explicar um pouquinho como que funciona isso. E também Uhum. a gente executa e gerencia obras. Que Então, legal. essas obras, tanto residenciais como corporativas, a gente gerencia e a gente tem um sistema próprio de gestão através de um aplicativo. Então, é bem interessante, assim. A gente tem um controle total do processo, né? Porque o corporativo tem muito aquela história do turnkey, que é você cuidar de todo o processo do cliente, né? Então, desde da questão, até às vezes até de encontrar um imóvel, Uhum. para ficar dentro do budget dele, que ele pretende gastar. Então, procurar o imóvel, fazer o projeto e depois a obra e entregar as chaves para ele se mudar. Então, a gente cuida de todo o processo. Ah, vocês ajudam também a encontrar o imóvel. Sim, sim, Ah, que bastante. legal, que legal, que Bastante. legal. Aí, isso tanto no residencial como no corporativo, mais até no corporativo, porque o Claro. corporativo, geralmente a empresa tem um budget para gastar ali para fazer a reforma, e aí ele marca em alguns imóveis, a gente escolhe um dia, e eu vou junto, e aí a gente monta os orçamentos. Ó, uma estimativa de gasto para esse Claro. imóvel que está antigo vai ser tanto, para esse é tanto. Até E para ver aí se cabe o programa, né? Ali também. naquela. Claro. Tem a E, questão, Bruno, tem do custo e a quantidade, né? Às vezes não cabe, né? claro, claro, faz total sentido. Porque É, às vezes numa planta P não cabe aquele programa determinado, tem que ser um pouco maior ou um pouco menor. Claro, faz sim. total sentido. Ô, Bruno, e Hum. conta pra gente um pouquinho o processo. Por exemplo, achei muito interessante essa parte que você ajuda a achar o imóvel. Então, como que vocês começam? Ah, tem o briefing com o cliente, você conhece o cliente e tal, aí tem essa parte de achar o imóvel. Como que é todo esse processo? Eu sempre pergunto isso para os arquitetos que eu converso, porque eu acho muito interessante. Cada arquiteto tem um processo criativo, um processo de projeto, e a gente acaba aprendendo muito com cada arquiteto, e eu acho muito engrandecedor até. Tá.
essa pergunta não é tão simples, porque assim, o Dá processo uma resumidinha. porque o processo criativo do residencial, ele é diferente do projeto corporativo ou comercial, tá? Uhum. No Vamos residencial, falar do corporativo só, é, que acho que é porque mais... geralmente o pessoal faz um questionário no residencial para conhecer o cliente, porque assim, no residencial a gente tem mais de um cliente que vai ser o morador, tá? No Verdade, corporativo, verdade. no corporativo a gente tem uma identidade daquela empresa. Claro, Então, apesar de ter vários clientes, às vezes você ter contato com um facility, um diretor, você tem que seguir a identidade daquela empresa. Então, quem que vai mandar é claro, isso, né? claro. Então, no corporativo tem isso, e o comercial também tem muito isso. Então, você vai fazer uma loja, não adianta você fazer um monte de coisa da sua cabeça, né? Ela já tem uma história, ela tem uma questão de marketing, como que ela se comunica com o seu público-alvo. Então, você tem que entender tudo isso daí, né? Então, Claro. esse processo criativo do corporativo, você tem que estudar qual que é a identidade do seu cliente. Esse é o primeiro passo. Legal. E, e aí o processo é engraçado que assim, o pessoal lá do escritório, eles gostam já de já começar a simular no computador. O meu processo criativo, não estou falando que está certo ou deles estão errados, não. São gostos diferentes. Eu vou na mão, eu faço tudo à mão. Processo Legal. criativo, tá? Depois o projeto eu passo para o computador. Eu Eu não também consigo. começo fazendo à mão. Eu acho que a gente é das antigas, né? Eu não Croquisão. consigo. Eu vou fazendo a mão. Aí, lógico, depois eu passo e aí vou ajustando as medidas e tudo mais. Claro. Mas é muito importante isso que eu estou falando de você pesquisar a identidade do cliente, Sim. porque às vezes tem regras, você tem que ter aquela parede conceito na entrada da loja ou na entrada do escritório, porque o Pantone daquela parede remete à marca, tananã, tananã. Então tem um monte de... Então, primeira coisa é estudar o cliente, tá? Não adianta Claro. Acho que essa você... é a primeira dica, né? Com Ah, certeza. estudar a marca, estudar o cliente, ver a paleta de cores, ver a identidade, falar um pouco com o marketing também da marca, porque às vezes eles têm algumas regras, né, que tem que ser seguidas, para você também não Sim. perder tempo, né? Esse da paleta de cores dá um bom assunto depois de iluminação. Mas É daí deixa verdade. para depois, porque isso daí já deu vários problemas já. E então a gente tenta entender, o cliente faz uma pesquisa antes de até de apresentar qualquer estudo para o cliente, entender a fundo. A gente Aham. senta lá na mesa de reunião do escritório com a equipe de projeto corporativo, então a gente começa a discutir, ó, vamos fazer assim, esse cliente quer ser mais objetivo, é um escritório pequeno, esse outro cliente... É engraçado, porque assim, às vezes o mesmo perfil de cliente, ele quer que atinja o seu público de formas diferentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de 2 escritórios de advocacia que a gente fez há pouco tempo. Um escritório queria que os clientes se sentissem confortáveis, né, o cliente deles, né, Aham. porque era um perfil era o perfil de atendimento deles. O outro não, ele queria que fosse um escritório mais clean, objetivo, Tá. que fazia parte da marca deles, transparência, e tudo muito frio, objetivo, e não era para a pessoa ficar muito tempo ali, sabe? Ó, é isso, Tá. Uma coisa mais preto no prática, né? branco, entendeu? Então, isso é muito importante, porque não adianta você querer fazer, eu acho bonito, olha que bonita essa referência, mas você tem que entender a fundo, né? Então, Claro. aí com todas essas informações a gente senta, conversa, né? A mão, o pessoal já vai simulando ali no computador. Então, o processo criativo do comercial e corporativo é muito por aí, Legal. tá? Tudo começa aí. Legal, legal. Não, isso é muito importante, a gente entender qual que é o objetivo do cliente, né? Eu acho que para o Muito. residencial também. Qual que é o objetivo daquele escritório? Ah, é ter um conforto maior, o cliente se sentir acolhido, sentir segurança, sentir que ali é uma praticidade, que ele pode se sentir seguro. Não, é papum, chegou, fez o que tem que fazer, vai embora. Qual que é o objetivo? E a gente pode passar isso
tanto com a decoração, com interiores, com os revestimentos e também com a iluminação, né? Então, a gente Sim, consegue muito. passar essas sensações e não adianta, o cliente quer um ambiente prático, aí você enche de madeira, tecidos aquecidos, uma iluminação intimista. Você não vai passar isso, né? Sim, isso funciona muito. A arquitetura comercial, lojas e restaurantes, você tem que entender muito o perfil. Não adianta você fazer um Claro. McDonald's confortável, que o foco deles é você comer e liberar a É, cadeira para o próximo, né? é, E, ou um restaurante que a luz de velas, você colocar uma iluminação muito clara ali, as pessoas não vão se sentir é, confortável. E loja é a é, mesma coisa, né? Então é, isso você é. tem que entender a fundo bem o que o seu cliente quer. E o perfil, né? Eu acho que o perfil faz total diferença, assim, qual que é o intuito, né? Qual que é a intenção dessa marca, qual que é a intenção para você aí conseguir construir o seu projeto, né? É Sim, muito legal. Bruno, uma coisa que você me falou que eu achei muito interessante é o seu sistema de gestão do seu tá. escritório, que eu particularmente não conheço nenhum escritório de arquitetura que tenha isso. Conta um pouquinho pra gente como que você faz essa gestão, como que funciona. Achei muito legal e acho que Tá. pode ajudar muita gente, assim, que pode evitar muitos erros, né? Conta um pouquinho pra gente como que é. Sim, com certeza. Na verdade, essa história da gestão do escritório, quando eu montei meu escritório fisicamente, eu quis montar já com esse intuito, né? Eu já tinha me especializado nisso, fiz pós, né, de gestão, de tanto de obras como projetos. Então, eu já criei o escritório com essa estrutura. Aham. Eu me espelhei muito em uma estrutura de uma construtora, que tem uma escala muito grande. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa de compras, eu tenho financeiro, administrativo, tenho os coordenadores, e aí, para a gente unir essas pessoas, né, a gente tem um sistema de gestão que é através de um aplicativo, tá? Legal. E, por exemplo, tinham dois problemas que a gente se focou, que eu me foquei, né, quando eu montei o escritório. Eram reclamações que eu escutava muito no mercado de pessoas que tinham contratado arquitetos, que o arquiteto prometeu que ia entregar a obra em 5 meses e a obra virou 6, 7, sei lá, ou que ia custar 50 mil e virou 70 mil. Eu falei, é organização, gestão. Então, quando eu montei o escritório, eu montei em cima desses dois problemas. Falei, eu tenho que ter uma solução para isso. Não é possível que... porque assim, Sempre tem que estourar prazo e budget, né? Tipo, tem que ter uma sempre. solução, né? Porque, lógico, tem muitos escritórios que tem um lado criativo, isso tem muitos. Aí é só que peca nesse lado da gestão. Então, o que a Claro. gente fez? A gente montou essa estrutura enxuta, né? E a gente tem esse controle por esse aplicativo. Então, por exemplo, primeiro que a gente apresenta um orçamento para o cliente o mais aberto possível. Então, o cliente vai ver o quanto custa o revestimento daquela parede, quanto vai custar o material, o serviço. A gente planilha como se fosse construtora mesmo, abre tudo, sabe? Não é, piso, instalação do piso, demolição, tanto mil. Não, o que é demolição? Quanto custa a caçamba, quanto custa... a gente começou assim, transparente, e aí a gente apresenta isso para o cliente, ele está ciente do que ele está comprando, né? Legal. E aí, assim que ele fecha o contrato com a gente já exporta, na verdade é um sistema único, ele já está ali na nuvem, a gente já abre esse contrato que foi fechado pelo aplicativo, e aí, por exemplo, os coordenadores vão para as obras e aí eles têm que fazer pedido de material. Então, por exemplo, eu vendi para esse cliente R$ 500 de hidráulica. Aí lá está subdividido em vários itens, serviços e material. O coordenador está fazendo o pedido de material de hidráulica, ele entra lá, hidráulica, cliente tal. Então vai lá, ele faz o pedido. A partir do momento que ele aperta o OK, né, que do pedido, da solicitação de pedido, já bate no computador da pessoa de compras. Que Tá? legal. E é legal que esse aplicativo ele corrige as nomenclaturas. Então, por exemplo, tem gente que chama de joelho, gente que chama de cotovelo, tem gente que chama de conexão, não sei o quê.
Não, ele tem a nomenclatura correta, né, que para não ter interpretação da loja de construção mandar errado para a obra. E Tá. aí ele faz o pedido e enviou para a pessoa de compras. Aí o que é legal? A gente tem os fornecedores cadastrados no nosso sistema, a gente pega essa lista com a nomenclatura correta e o fornecedor ele entra no nosso sistema e orça em cima da nossa planilha, Que tá? legal. O fornecedor de loja de construção, de hidráulica, de iluminação. E aí, por exemplo, eu vendi R$ 500 e aí o orçamento deu 600, eu já descubro ali que vai dar adicional, não no final da obra. Então já Claro. bloqueei o processo ali. Opa, por que eu vendi 500 e está dando R$ 600? Entendeu? Então aí a gente consegue ter um controle bem de perto dessa parte parte financeira. Aí a pessoa de compras tem uma programação, em 3 dias tem que estar esse material na obra. Então a gente já tem todo um processo interno lá do escritório, né? Claro. E então a gente consegue fazer esse controle financeiro e o controle de prazos. Todas as obras a gente monta o cronograma no Project, põe na parede da obra, o cliente passa lá na obra, ele está vendo que todo dia que o engenheiro está passando lá e está ticando, e o que se atrasou, qual que é a data que atrasou, quantos dias isso vai... Era para fazer em Impactar, 5 né? dias, virou 7 dias. Então, a gente... a minha ideia era deixar o processo o mais transparente possível. Essa parte de compras, o cliente tem acesso também, ele tem login e senha. Então, Que ele legal. pode estar vendo em tempo real o que está sendo comprado para a obra dele. Entendeu? Então, é um processo totalmente transparente e para justamente não ter risco de ter erros assim nessa parte do cronograma financeiro, né? E aí, uma outra coisa que me E acho que ele, incomodava... o cliente também, desculpa te cortar, se sente até mais seguro, né? Também, Pô, também. o escritório está sendo tão transparente comigo, ele se sente até mais seguro de deixar tudo na sua mão, de, né, da obra tá ali e tal. Eu, pelo menos, me sentiria super. Pô, tem um login e Então, senha, tô vendo tudo ali, real time e tal. Acho que até o orçamento todo detalhado, né? Ele se sente seguro porque ele é, sabe que ele está comprando. é, E isso é muito legal no corporativo e no comercial, que é o tema aqui que a gente está conversando, porque às vezes já vem um budget. O processo é claro, inverso, né? Então, por exemplo, para a gente fazer uma loja, eu tenho 400 mil para fazer essa loja. E aí, né? claro. A gente faz o processo inverso. E no corporativo a mesma coisa. E a Então, gente lida com budgets altos, né? Não sim. é. São. É, É. Então, é engraçado que teve uma vez que o cliente, numa reunião, ele falou assim: Ah, mas Bruno, eu não vou abrir o meu budget para você, porque você pode manipular, você vai ter informações claro, privilegiadas. Eu falei: Não, fica tranquilo, porque o nosso processo de orçamento é o que está lá no sistema. O nosso custo, ele é fixo. O que eu fiz? Eu imprimi a planilha inteira para ele no início do processo, e eu falei: Quando for orçar sua obra, você vai ver que os custos são os mesmos. Eu só vou alimentar o quantitativo, entendeu? E daí ele falou, não, então tudo bem. Se você me passar o custo agora, eu vou abrir meu budget para você. então, beleza. Aí deu tudo certo. É, E aí, então. a outra coisa que eu ia comentar que me incomodava muito, não estou Ah, isso é falando... legal também. Isso é legal. Eu não estou falando que isso é errado como os escritórios fazem, mas é uma opinião minha que é a questão de gerenciamento, tá? Boa parte dos escritórios de arquitetura às vezes cobram para gerenciar a obra uma porcentagem do custo da obra, tá? Não estou Sim, falando que é certo ou errado, mas é uma opinião minha, assim, que eu falei, tem conflito de interesses. Por quê? Como eu faço o projeto e depois eu vou executar a obra, por que eu vou ganhar uma porcentagem em cima de um revestimento que às vezes é mais caro, que eu fico desconfortável na reunião de falar, compra esse daqui que é o dobro desse, só que eu vou ganhar mais ali na frente. Então, é assim, claro. Só que eu é, ganho o, 10%, 15% e é, tal, né? então o nosso gerenciamento é em cima de tempo, tá? Independente do que ele comprar, o cliente comprar, para instalar aquele revestimento de R$ 10, um revestimento de R$ 1.000,
o custo da minha instalação é o mesmo, o custo do meu gerenciamento é o mesmo, né? Lógico que eu vou ter que tomar mais cuidado para não se Claro. quebrar R$ 1.000 o outro revestimento. Então a gente cobra em cima de tempo. E aí todo esse processo que eu te falei, agora resumindo é o mais legal de toda essa história, todo mundo vai falar, nossa, é um processo super complexo, vai refletir muito no custo do cliente, vai ficar muito caro. Você tem uma pessoa de compras, um engenheiro fixo na obra. A gente usou todos os cases lá do escritório de corporativo, residencial, e o custo que a gente cobra, né, de toda essa gestão, ele chega por volta de 8%, ou seja, a gente não chega nem nos 10% Que é do meio que o padrão, né? que é o meio que padrão, entendeu? Então a gente tem um sistema de gestão super organizado e com um custo inferior. Claro. Não, é muito legal isso, porque e isso mostra também que você ser organizado, você consegue diminuir o seu custo, deixar a obra mais organizada e manter o prazo, né? Isso é uma prova, né? Planejamento, Planejamento. Já aconteceu de clientes orçarem, às vezes, direto com a mão de obra, né? Um pedreiro, um pintor, e aí ele orça com a gente e fala, mas como assim, o seu tem o mesmo custo, eu vou ter um contrato com você, você vai ter um engenheiro, você está emitindo nota fiscal para mim, então é o mesmo custo. Eu falo, não, é planejamento, por exemplo, o pintor, ele está me custando tantos reais dias, né? Eu sei que eu vou mandar ele para sua obra, ele vai ficar meio período lá para dar massa, eu estou deslocando ele para outra obra ali do lado e ele vai dar a primeira demão. Ou seja, eu estou te repassando só metade do custo dele. Só que se você contratar, ele vai te cobrar uma diária. Entendeu? Claro. E aí é planejamento. Claro, porque você tem 1, 2 obras, aí você já pega metade. Claro. Sim. Claro. Muito legal. Bruno, perguntaram aqui se o seu app é próprio ou é de alguma empresa, esse aplicativo? Tá, bastante gente me pergunta isso. Eu tentei desenvolver um aplicativo próprio, custou muito caro, eu desisti, e não ia ter tudo que eu precisava. Eu fiz uma pesquisa profunda, assim, com vários aplicativos, e o que eu achei que seria o mais completo para o que eu precisava chama Obra-Prima. Tá? Que legal. Se entrar no site lá, Obra-Prima, ele tem 3 pacotes de serviço. Então, ele já vem com essas modalidades, a solicitação de material, tudo pronto, só que o interior do aplicativo a gente desenvolveu. E interior que eu falo assim, essas planilhas de orçamento, eu não usei a planilha base deles, a gente desenvolveu uma planilha do meu escritório, quanto custa, quanto é o meu custo do pintor, o meu custo do pedreiro, entendeu? Mas o aplicativo já vem com todas as informações prontas. Se você contratar, ele já vem completo já. É bem legal. Que legal. Nossa, é muito, muito legal isso. Para quem faz obras corporativas, comerciais, acho que até em residencial é bem legal isso, né? Porque o corporativo a gente trabalha às vezes muito em escala, né? Então, às vezes você pega 3 andares, então às vezes um erro ele reflete e é muito, muito dinheiro que a gente está falando, né? Não, e corporativo, eu acho que, vê se você concorda comigo, o cliente é muito diferente de residencial. Em residencial você lida muito com o sonho da pessoa, primeiro apartamento, ou às vezes, é o segundo apartamento, primeira casa, casa de campo, casa de praia. Então, às vezes, a cliente quer aquele revestimento, aquele painel de madeira, e ela vai esperar ficar pronto, o marceneiro, não sei o quê. No corporativo, o cliente não quer saber se vai ser madeira, placa, revestimento, não sei. Ele só quer pronto. É muito mais... outro perfil, é muito objetivo, né? No residencial, às vezes acontece muito às vezes o cliente não tem a verba, às vezes, para fazer tudo. E aí ele vai esperar daqui 6 meses, 1 ano, mas ele vai comprar o sofá que você especificou no projeto. O corporativo não tem essa, você tem que entregar daqui 2 meses. Então, se ele não tem a verba, você tem que substituir. Esquece, aquele sofá que você imaginou lindo, maravilhoso na recepção, você vai ter que trocar por outro. Então, não tem jeito. Então, não, objetivo. E se não vai chegar também,
problema é seu, põe outro, Põe outro. escolhe outro. É muito objetivo e tem que ser assim, tem que resolver, né? São perfis diferentes. São perfis bastante diferentes, eu também acho. E, Bruno, falando assim de escritório, eu vejo muito uma mudança nos projetos hoje em dia. Antes a gente tinha muito aqueles escritórios frios, impessoais, que eram com iluminação totalmente brancas, aquela coisa bem chapada, e o pessoal ia, trabalhava e ia embora. Hoje em dia tem muito esse conceito de escritório casa, né? Ambientes mais aconchegantes, com decorações mais legais, mais trabalhadas, iluminação mais trabalhada também. Vem muito, eu acho que a gente importou muito isso dos Estados Unidos, conceito de Facebook, Apple, Google, que começou com isso. Que você faz muito escritório assim também, que eu vejo os seus projetos. Sim. Você vê também essa mudança, os clientes pedem isso, mesmo empresas tradicionais, eu vejo também como advocacia e tal, ou você ainda tem esses projetos mais frios, impessoais? Porque a gente fica mais tempo no escritório do que em casa, né? Então, tem uma preocupação com o funcionário, com a pessoa, né? É engraçado que assim, esse projeto frio que você tá se referindo, ele era a maioria um pouco tempo atrás. E a minoria era contratações assim, vamos usar conceito Google, que você tem um ambiente mais descontraído, você tem uma recepção bonita. Agora isso virou um oposto. Eu estou tentando lembrar o último projeto que alguém pediu uma coisa bem objetiva, assim, frio. Tem muito disso que você comentou. Você ter reuniões informais, né, espaços internos, sem ter salas fechadas, a questão do open space agora, a empresa ser transparente, às vezes até a diretoria, ele fica sentado com a equipe. Né? Tem muito isso, assim, tem essa questão que eu comentei de reuniões informais, espaços intimistas, né? De você ficar com a equipe ali, um café, não só aquela salinha com uma bancada, não, é um café para as pessoas sentarem, tem uma cadeira de balanço pendurada. Aí tem vários estudos que eles falam que essas áreas é onde surgem as maiores ideias das empresas, porque é onde você encontra os departamentos, cabeças que pensam diferente, você encontra com o cara do jurídico, com o cara de compras, e aí ele fala, tô com um problema, o que você acha? Então, as empresas... Rola o brainstorm, né? Rola muito isso, e é fato, assim, tem várias pesquisas sobre isso daí. Então, tem essa questão que a gente estava ficando muito no escritório. Eu acho que agora vai ter uma outra transformação por conta de tudo isso que a gente está convivendo, né? Sim. E, na verdade, assim, eu já estou sentindo isso, porque a gente está com bastante solicitações corporativas. Eu não posso mencionar o nome das empresas, mas a gente está com muita solicitação no sentido, eu acho que esse momento que a gente passou não, né? A gente está passando por ele, a questão da empatia, né? Você se colocar no lugar da outra pessoa. Então tem a questão, teve a questão de a gente organizar os ambientes para o retorno das pessoas, né? De você ter o afastamento. Então isso foi uma solicitação grande que a gente teve. E essa questão da empatia, engraçado que eu tive 2 solicitações na mesma semana de 2 multinacionais para transformar todos os escritórios deles com adaptação para pessoas com deficiência física. Então, por exemplo, antes tinha deficiência física só na recepção, um piso guia, por exemplo, o elevador. Agora não, eles querem todos os andares. A questão que eu te falei da empatia, né? Então, por exemplo, a pessoa vai lá no tal andar, não é mais a recepcionista que vai acompanhar ele, entendeu? A pessoa que é deficiente visual, que ela vai acompanhar e levar até... Eles querem que a pessoa se sinta totalmente independente. E isso era eu não tinha visto essa solicitação, eu tinha muito dessa solicitação, assim, até a recepção, e dali alguém acompanhava, né?
Claro. Engraçado que foram essas duas empresas me pediram, falaram, Bruno, a gente quer que todo mundo aqui se sinta, todo mundo igual, né? Claro. Então faça a adaptação que seja necessária. Então a gente está instalando caixinhas de som nos andares para avisar, ó, você está em tal andar, ó, o elevador está chegando ali, que a pessoa seguir até chegar na mesa dela, entendeu? Então muito legal isso. Então, eu senti essa solicitação aqui nessa época. E outra transformação que eu estou percebendo também, isso na Europa já tem bastante, assim, o pessoal está acostumado às vezes a trabalhar com estações de trabalho que você tem regulagem de alturas, para você não ficar o tempo todo sentado, que é muito ruim ergonomicamente, às vezes para a circulação. E Sim. poucos escritórios aqui no Brasil têm imobiliário assim, porque ainda é caro. Mas Eu o nunca pessoal vi aqui no Brasil, eu acho, assim, eu já vi, tipo, estudos, enfim, matérias e tal, mas eu nunca fui num escritório que tivesse, eu nunca fiz um escritório que tivesse, eu acho que é bem pouco mesmo. tem poucos. É, E é engraçado que assim, o pessoal fala, não vai usar. Eu fui, não a usa. última Eu vez super usaria, por exemplo. eu fui a última vez no escritório do Facebook aqui no Brasil e eles têm essas regulagens de altura e é assim, tudo, cada um, as pessoas mais baixas ajustaram, né? As pessoas que são mais altas sentadas regularam o tempo. Tem muita gente trabalhando de pé porque cansou de ficar sentado e é muito bom isso daí. Lá na Europa eles usam Claro, bastante. E aí, claro. o que a gente está fazendo nos projetos? Porque como esse imobiliário ainda é um pouco caro, o sistema de subir e descer, né? Às vezes a gente faz estações de trabalho no meio ali das plataformas mais altas, para o pessoal levar o notebook e ficar trabalhando de pé, aí volta para sua mesa, entendeu? Isso é legal também, é uma alternativa boa, porque você tem um ponto fixo mais alto, né? Que aí você pode dar um break, ficar um pouco em pé, voltar, isso é muito legal. Sim. Sim, Então, essa questão do que você comentou do bem-estar dentro do ambiente de trabalho, então tem essa preocupação, tanto é que tem agora até certificações do bem-estar, de como que é o dia a dia no trabalho das pessoas, isso não tinha. Você sim. tinha a certificação do edifício, se o edifício é verde ou não, se é green build ou não. É. Agora não, você tem do bem-estar, né? Uma discussão que está muito em alta em relação à iluminação é a iluminação centrada no ser humano. Porque a gente tem o ciclo circadiano que dura 24 horas, né? Então, produção de hormônio, o horário que começa a produção de melatonina, e a iluminação artificial influencia diretamente nisso. Então, é uma discussão que está assim, super em alta e que é um tema muito interessante. Por exemplo, se você ficar a partir das 18 horas numa luz branca, vai influenciar na sua produção de melatonina, e você não vai dormir bem. Então, as empresas e os hospitais já estão se preocupando com isso. E isso é muito legal. Por isso que a gente fala, não usa luz branca no quarto. Por causa disso, porque você vai para o quarto à noite, se você está numa luz branca, você vai inibir a sua produção de melatonina, que é o hormônio do Sim. sono. E as empresas já estão se preocupando com isso. Eu acho isso incrível, porque tem gente que fica trabalhando até mais tarde, depois das 6, né? Então importante, né? Foi muito bom você ter falado disso daí, porque, assim, o corporativo, a gente tem dois mundos, assim, né? Tem às vezes, vamos falar de escritórios. Tem um escritório pequeno, que a gente tem contato direto com o proprietário, e a gente consegue dialogar muito bem, igual você está explicando, isso daqui vai influenciar, não vai ser legal. Agora, as empresas, principalmente multinacional, eu tenho que seguir o ISO, a norma, tá, né? E a norma de ambiente corporativo é 500 lux. Eu acho uma coisa É, assim muito excessiva é. porque assim, antigamente as pessoas usavam muito papel nas estações de trabalho. Hoje todo mundo tem um computador que já está emitindo Que já luz emite ali. luz. E aí você tem mais 500 lux ali no teto, é muita coisa, né? É. Então, isso é uma coisa a se rever, assim.
Eu também acho, e por isso que tem agora luminárias, que são luminárias centradas no corpo humano. Então, elas começam, por exemplo, elas vão de 6.500K até 3.000K, justamente para isso, no meio-dia elas ficam com 5.000, 4.000, que é quando você precisa de mais energia. Aí o sol vai se pondo, elas vão diminuindo a temperatura para você ficar, para não inibir tanto a produção de melatonina e tal. Isso é Ai, que usada, legal. isso é muito legal. Isso Você é não usada, conhecia, não? é bem legal, eu te mando depois para você ver. Isso é usado em hospitais, porque o paciente fica fechado num quarto, você não tem aquela sensação se é dia ou noite. Então, tinha muito problema do paciente não conseguir dormir, perder essa noção de tempo. Isso é muito ruim para quem está em recuperação, né? Você precisa ter uma Sim. noite boa de sono e tal. E em escritório também, você precisa ser produtivo, mas você também precisa descansar, você não pode ficar tão agitado, porque se você passa o dia inteiro numa luz muito branca, no dia seguinte você está exausto. Então você tem que pensar também no bem-estar, né, das pessoas. Não, Então essas é luminárias horrível, são você muito fica, legais. você exausta a pessoa, né? É, é. E isso daí é horrível. Agora, já que a gente entrou no assunto aí de iluminação, é um tema assim que tipo, as pessoas não dão muita importância no corporativo e no residencial e faz muita diferença. Eu me incomodo Faz. muito em lojas e de roupas e no provador ter planta com IRC baixo ou temperatura de cor que vai distorcer a cor, eles vendem roupa, entendeu? É. Então as pessoas não dão valor a isso. Pô, você gastou uma fortuna para fazer uma loja e você põe uma lâmpada que vai distorcer a cor dentro do provador. Você está aumentando a chance desse cara voltar na loja e trocar essa roupa, porque ele vai chegar em casa, ele vai ver que ele comprou um azul marinho e não era preto, igual ele Não era achou, né? preto. Uhum. Não, isso é horrível, né? Ou você coloca um foco bem em cima da pessoa, que ela fica cheia de sombra, que engorda, e aí ela não se Também. sente bem, e aí a luz não tá boa, ela não consegue se ver direito, aí esquenta e não sei o que. Poxa, Também. eu acho que é um erro assim que você acaba perdendo venda, o lojista, o dono acaba perdendo venda por ter uma iluminação errada. Claro que é um investimento inicial, mas acaba sendo uma economia boba, né? Porque você reverte em venda. Com Você certeza. destaca muito mais o seu produto Você e valoriza, né, o que você está valoriza. vendendo. Com certeza. Valoriza. Na verdade, não é, eu nem considero como lógico, ele vai desembolsar um pouco a mais, mas vai refletir com certeza. E isso É, vale pro corporativo, porque o corporativo tem aquela regra de ser o Pantone, a cor da empresa. Quantas vezes eu já não vi o pessoal você de teve já comunicação, problema? vários, assim, de pessoal de comunicação, e problemas assim, que eu não posso citar nomes aqui, Claro, mas claro. é tipo gastar fortuna às vezes para pôr o totem ou colocar uma comunicação ali na frente de loja, gastar, sei lá, R$ 100.000 para desenvolver tudo isso, chega lá, não é o Pantone, o pessoal não autoriza a instalar, entendeu? E aí, Putz. aí o pessoal de comunicação fica aquela confusão e isso é a mesma coisa da iluminação. O que adianta você gastar uma fortuna para desenvolver um totem na frente de uma loja, de um restaurante, ou do nome lá do escritório, e aí você põe uma iluminação que vai distorcer a cor. Então você tem uma puta de uma preocupação para, né, para Ou vir colocar uma placa certinho. de LED, né? Que não destaca nada aquilo. Ai, É. quero Então, morrer. tipo, não faz muito sentido isso, mas enfim. O Eu que também mais. acho. Mas assim, uma coisa que mais me incomoda no corporativo, depois que eu Ah, entrego as obras, eu sempre faço uma reunião com o pessoal de facility e manutenção. Quando entra na manutenção, aí começa a compra a temperatura de cor 3.000, 4.000, 2.700, aí vira aquele carnaval no escritório, é. sabe? Ah, mas Sabe eu o que eu comprei a faço, lâmpada Bruno? que você falou, não era essa que você falou? Eu falei, mas não é Não! essa. Sabe o que eu faço, Bruno? Sempre que eu faço um corporativo assim que tem facilities, porque sempre acaba tendo muita lâmpada diferente e tal, especificação, né? Eu sempre deixo o projeto com a especificação e eu deixo um pack de lâmpadas para manutenção. Porque aí a pessoa já tem já
por ter esse problema, que eu já peguei muito, quando volta lá, tá tipo uma lâmpada branca, uma amarela, que eu quero morrer, que meu olho vai direto naquilo, parece que é... Nossa, eu já deixo um pack de lâmpadas. Então a pessoa já tem a caixinha, aí eu falo, olha, caixinha para você levar na loja e tal. Já tem a caixinha com a especificação de todas as lâmpadas. E acaba sendo É uma uma boa. solução boa, sabe? Porque aí você deixa uma caixinha, tal, com as lâmpadas que ele vai precisar. Se bem que agora com LED também a manutenção é muito mais baixa, né? Isso é verdade. É, É, aí é, mas acontece direto. Na é, verdade, quando a gente entrega, a gente sempre compra as lâmpadas a mais, a gente solicita para a pessoa fazer a reposição. Então ela tem claro. ali a caixinha, né? Só que as pessoas não tomam cuidado de analisar. Aonde vai o quê, né? Essa daqui é da Philips, eu vou comprar a da Philips igual, mas ó, tem a temperatura de cor aqui, né? É, É, é. Não, e muda tudo. também tem umas lâmpadas que você não consegue achar em casa de material de construção, né? Também, Então não também. adianta, você tem que ir em loja especializada e Principalmente tal. agora o LED, né? Se você usar um chip de LED, enfim, É, não vai achar, é, com certeza. é. E Bruno, e assim, se você tivesse que dar uma dica assim para o pessoal em relação a corporativo, projeto de corporativo, essa dica da gestão eu achei assim sensacional, acho que já valeu a live inteira, foi incrível, mas se tiver que dar uma dica em relação a o que você já teve muito problema e que agora você, com a sua experiência, que você sempre trabalhou com isso, você aprendeu nesses anos, o que você falaria, assim? Tá, Que você acha que não pode faltar? Eu te perguntei isso, né? Eu te deixei... tá. Bom, vou falar uma coisa bem simples, assim, que eu acho que não pode faltar em qualquer projeto corporativo, imagens 3D. Porque, assim, no residencial, a gente tem contato direto ali com o cliente, a gente consegue explicar para ele o que a gente está imaginando, ele está vendo a amostra. No corporativo, às vezes você não chega numa apresentação na presidência. Às vezes eu consigo apresentar para o dono da empresa. Às vezes a apresentação para no facility. Às vezes sobe para um diretor. Mas às vezes eu não consigo chegar lá em cima, né? Então Claro. você apresenta em uma reunião e se essa pessoa, você apresentar somente o projeto e essa pessoa vai para uma superintendência, diretoria, presidência, quando chegar lá em cima já era, distorceu tudo, né? Claro, Ele não vai claro. apresentar do mesmo jeito, não vai explicar os mesmos conceitos. Então, é legal a imagem 3D porque ela fala por si só, E ele né? não é arquiteto, né? Então, É, assim, não é a mesma coisa. E ele nem tem a obrigação de saber, né? sim, Eu parto desse pressuposto. O meu cliente é engenheiro, é médico, ele é economista, ele não ele tem não a tem obrigação de obrigação, saber. Eu que tenho a obrigação de explicar de uma forma que ele entenda, né? E sim, eu sempre penso assim. Se o meu cliente não entendeu, é porque o problema está comigo. Eu não tive uma metodologia boa de explicar para ele, eu sabe? penso assim também. Se a, Porque, se a informação não chegou até a pessoa, o erro tá sempre quem está sim, transmitindo, né? porque eu que tenho que entender, às vezes ele é mais visual, ou ele precisa de números, ou esse cliente é mais assim, então eu que Com tenho que me certeza. moldar para que ele entenda, Mas sabe? é muito Não isso que você é? está falando. É o que fico mais na parte comercial, eu percebo. Tem as pessoas que têm mais facilidade, outras É, não, a outra é mais visual, a outra tem que pegar ela na mão, levar na loja e mostrar para é, ela, entendeu? Então, tem isso. Então, a imagem 3D acho que funciona super bem, não fica tentando. Porque você imagina uma empresa, às vezes ele tem que reportar esse projeto para, sei lá, às vezes para toda a diretoria da empresa. claro. Então, a imagem 3D é uma dica legal. Organização, porque às vezes você pegar um projeto numa escala grande, se você não tiver organização e tiver um errinho, você esqueceu, às vezes no residencial você esqueceu uma tomada, mas se você esquecer no corporativo uma tomada na estação de trabalho, vai refletir, nossa, é um erro em Sim. escala, assim, sabe? Aí Então, são 500 tomadas, né? isso, é. Então, É, organização é muito importante no processo.
E assim, eu vejo, é aquilo que eu comentei lá no início, o escritório é dividido em dois tipos de projetos, né? E Aham. quem quiser entrar nessa área de projeto corporativo e comercial é diferente, tá? Claro. O game é Escritórios, outro, né? é, escritórios pequenos, até eu digo que ele é uma mistura do residencial com escritórios grandes, porque a É. gente faz, às vezes, o mobiliário com marceneiro, faz tudo especial. Não, escritório grande não, você tem que comprar mobiliário com empresas que desenvolvem mobiliário de escritório, porque o escritório é Claro. dinâmico, ele cresce, fecha departamento. Quantos escritórios agora não fecharam o departamento de eventos, comercial? Então é orgânico. Então você precisa ter uma dinâmica orgânica também. E então são cabeças diferentes. Então, por exemplo, você tem que, quando você faz um projeto de escritório, você tem que saber. Você precisa de um CPD, o que, que é uma rede estruturada, não, o que, que é uma rede VoIP, que daí você passa um ponto de rede e tira pelo iPhone não, desculpa, pelo telefone. Então tem sprinkler, que combate incêndio, que é um sistema VRV de ar-condicionado, que é um sistema dotado, coisas que no residencial é muito difícil você Nem ver tudo existe, isso. né? É. Então É. são cabeças diferentes, assim, É. tá? O Então que você eu. tem que procurar um pouco mais sobre esse assunto, não se aventure nele e Sem se pegue um informar, cliente. né? Porque senão você vai sofrer. Bater cabeça, né? Bater cabeça. O que eu daria de dica também em relação à iluminação é setorize, porque às vezes você tem uma planta inteira, uma laje inteira, e você não vai fazer o interruptor igual você faz um residencial, né? Você liga a chave ali, a pessoa não vai ficar, eu vou acender o meu circuito, eu vou acender. Não, tem um quadro geral com vários setores de iluminação. E quando a pessoa chega, liga, né, geral e pronto. Porque não é cada um vai ligando a sua luz, né, Bruno? Sim. Mas faça uma Ou por setorização. sensores, né? Ou por sensores. Faça uma setorização. Porque não necessariamente você precisa da laje inteira acesa todos os momentos, né? Você pode ter, por exemplo, um circuito de circulação e setores de open space, por exemplo. Sim. Então, você pode pensar nisso mesmo com LED, você pode pensar também numa economia de iluminação ou fazer uma automação, mas se você não tem uma automação, você pode ter o sensor, ou se você não tem o sensor, você pode ter essa setorização da iluminação. Então, pensar nisso também eu acho uma Isso coisa que você está bacana. falando é fundamental, isso. Eu acho que é uma regra isso daí. Eu não consigo visualizar um projeto corporativo. Eu tô falando de escritórios, né? Comercial até não pode acender talvez tudo junto, mas o corporativo tem muito isso que você está falando. Às vezes a Sim. pessoa vai ficar até tarde, não faz sentido você acender um andar Deixar tudo, inteiro. né? Claro. Tem que ter essa setorização. É questão de economia, de funcionalidade, e até você ter a iluminação, às vezes, no forro, né? E talvez você tenha um pendente em cima da mesa que, por exemplo, eu trabalho muito com computador e trabalho muito com papel. Então, eu tenho uma luminária em cima da minha mesa que eu acendo quando eu estou vendo o projeto, mas quando eu estou no computador, eu só acendo a que está no forro, entendeu? Sim, sim. Então, são dinâmicas de trabalho. Às vezes eu falo para as pessoas também, para você não ter que investir muito, gastar numa iluminação muito forte no teto, você precisa de uma iluminação mais focada aqui em cima da mesa. Lá no escritório a gente tem bastante luminária de mesa. Pronto, resolveu. Também. Entendeu? Descer também a altura útil, porque as lajes, o pé direito é muito alto, né? Então, uma coisa muito boa da iluminação é você diminuir a altura útil. O que é a altura útil? É a altura do plano de trabalho e do teto. Então, quando você diminui essa altura útil, você precisa de menos iluminação, porque a luz, ela precisa de menos luz, né, para chegar da luminária até o plano de trabalho, do que do teto até o plano Sim. de trabalho. Então, só daí você já tem uma economia. Às vezes, se você tem
4, 5, 6 andares, pô, né? Multiplica, faz as contas. Não, Isso acaba é muito. sendo. É muito. Só de você É, já trocar por LED, fazendo um retrofit, já é uma baita de uma economia, né? é. Não, Isso é muito legal. retrofit é É, muito legal mesmo. Para quem não sabe, retrofit é a atualização de tecnologia. A gente tira as lâmpadas halógenas e antigas e coloca o LED. E às vezes a gente não precisa nem trocar a luminária, né, Bruno? Só trocar as lâmpadas. sim, sim. Só trocar as lâmpadas. Isso é que a gente se prendeu aqui no escritório, mas é shoppings, qualquer ambiente comercial também, né? Sim. Porque assim, não é só a economia do produto que você está comprando, tem outras coisas por trás, né? Porque a lâmpada dura mais, então a manutenção não vai trocar tanto a lâmpada, né? Então o custo que É. você tem com o cara de manutenção, talvez ele pode estar fazendo outra coisa, sei lá. Então tem várias coisinhas por trás que a gente tem que avaliar aí. Por exemplo, uma lâmpada fluorescente tradicional, ela tem 10 mil horas de vida útil. Uma de LED tem 30 mil. Então, só aí, né, o cara que vai trocar, qual que é o valor da hora dele de manutenção? Você põe isso no lápis também. Aí tem o reator, que na LED tradicional, na fluorescente tradicional tem o reator, que na de LED não tem. Então, você vai colocando tudo isso na ponta do lápis, né, o que você falou. Fora a economia de energia, Fora a economia de energia. Então, né? sem É, contar o descarte também. Você gera menos descarte, é mais também. sustentável, Também. sabe? Eu Uma sou coisa muito. é fato, é um investimento que vale muito a pena. É, é. Eu não lembro, eu sempre falo isso, eu não lembro o último projeto que eu fiz com lâmpada tradicional. Hoje em dia é tudo LED, assim. É, o que as pessoas às vezes me pedem para, às vezes, ser o tradicional é o filamento, porque ele é mais delicado, Ah, sim, é verdade. mas ele O esquenta filamento de LED bastante. ainda É. eu Ele é uso mais bruto, dimmer. assim, né? Ele dá uma ofuscada. É, Aí nessa filamento normal eu uso dimmer, porque aí não fica tão intenso, sabe? Então, às sim. vezes, tipo pra sala de jantar e tal, ou mesmo um pendente que tem muitas lâmpadas, aí é legal usar o dimmer. E fora que o LED também não irradia tanto calor, né? Daí já é outra vantagem gigante, Aí você né? não Que precisa de tanto ar-condicionado. ar-condicionado, Aí a gente começa a abrir outras. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Peraí, na caixinha de pergunta. Ah, perguntando do app, um monte de gente perguntando do app, que você já respondeu. Bruno, quantos arquitetos você tem no seu escritório? A gente tem 13 arquitetos. E aí tem Bastante. três engenheiros também, né? Que esses daí eles ficam na rua, são os coordenadores. Legal. Aí aqui, Tá? você prefere fazer comercial ou residencial? Que Aí eu pergunta, vou né? falar, aí eu vou falar Passa, aqui que eu passa. gosto. Aí o meu cliente comercial vai falar, você só gosta de fazer residencial. Nossa, gente, essa daí. Ah, e eu vou falar, às vezes eu Ligação gosto aqui. de residencial, às vezes comercial. Eu gosto dos dois, depende do momento. Mas você sabe que não tem uma resposta para isso, porque o É, processo criativo do residencial, que demanda muito mais detalhes, eu gosto dessa história do sim, detalhe, de você viajar conceito. O corporativo, essa questão de objetivo, gestão, ser mais enfim, rápido, né? eu não tenho Dá, uma resposta é, para isso. Tem particularidades de cada um que eu gosto, assim. Pronto, acho é que eu agradei. verdade. Arrasou. Bom, eu já fiz até 3 cemitérios, então, assim, eu gosto de Ó, fazer cemitério eu tudo. nunca fiz. Nossa, foi muito legal, assim, foi muito legal. Bem diferente, foi bem legal fazer cemitério. Eu gosto de fazer restaurante, eu gosto de fazer tudo. Restaurante eu gosto muito. Eu gosto muito. Ai, bicho, muito legal. Dá para dar umas viajadas, né? Restaurante é muito legal. Loja também. Aqui perguntando das cores que você falou.
Qual foi a maior obra que você fez? Estão perguntando. Olha, a maior obra que eu fiz, que eu participei, mas aí não era uma obra corporativa, mas não era do meu escritório, né? Eu trabalhei em outros escritórios. Foi a maior obra sustentável da América Latina. Foi Que o legal! centro de pesquisa da Petrobras, fica na Ilha do Fundão. Que legal! É, eu participei desse projeto e agora pelo escritório são torres. Por exemplo, eu fiz a Volkswagen é cliente do escritório, a gente fez todos os andares deles. É, o banco 24 horas é cliente lá do escritório, então a gente faz todas as regionais dele do Brasil, a gente está fazendo regional em Natal, a gente fez Floripa, Rio de Janeiro, Muito legal. enfim, são obras grandes, assim. Mas a maior seria o SEMPS, Legal. que eu Legal. participei. Acho que não tem mais perguntas. Você quer falar alguma coisa a mais, Bruno? Não, é que você comentou essa questão de cor. Ah, É legal a questão de cor que a gente falou tanto de iluminação como as cores, porque influencia, né, no comportamento muito. das pessoas. E é um tema super interessante assim de você estudar, porque, por exemplo, você vai pintar uma parede de uma sala de reunião de vermelho, você não vai fechar nenhum contrato nessa sala de reunião. Você vai, Nossa, é verdade. A pessoa vai ficar nervosa, agitada, É, né? o mesmo vale para residência. Tipo, você vai pintar uma parede da televisão, que o casal fica olhando ali para a televisão, eles vão se separar daqui um pouco tempo, entendeu? Então, assim, essa questão de cores é uma coisa muito É, legal, assim. Eu já é. estudei bastante o que as cores influenciam no comportamento humano. E aí também aí entra a iluminação também nessa questão. E então isso é um tema bem legal, assim, tipo, que as pessoas tinham que estudar a fundo para, vou escolher o azul porque eu acho bonito, sei lá. Não, e você sabe que eu estava até falando ontem, na live que eu fiz com a Paty ontem, que a gente estava falando sobre marca e tal, que você tem também que escolher, por exemplo, a sua marca. O que você quer passar em relação à sua marca? Ah, vermelho, urgência. Se você escolhe a sua marca, o seu logo é vermelho. Então, você quer que passar uma sensação de urgência, a imagem de urgência. A mesma coisa quando você pinta uma sala de reunião, né? É isso que Sim, você falou. sim, Então, as cores, elas passam uma mensagem. Que mensagem você quer muito, passar, né? muito. Para restaurantes, se você quer fazer um ambiente confortável, é, tem cores que aumentam, estimulam o apetite, né? É. Por exemplo, você pegar, vou dar um exemplo no fast food que tem que usar o vermelho e o amarelo. Duas cores primárias. Por quê? Qual que é o É, objetivo? A pessoa ficar pouco tempo lá dentro, né? Ela consumir é, rápido e liberar lugar para outra pessoa. é. E Então, quando você usa... luz branca, tipo, luz também. branca com muito fluxo luminoso. É isso. Então, a cor Comer primária, e... assim, ela chama muita atenção, deixa a pessoa muito agitada. Então, É, tem tudo isso, assim, tem essa questão por trás aí que quando eu faço, principalmente lojas, isso é legal. Agora, quando eu faço lojas, eu ajudo o cliente a organizar a vitrine, os expositores, com estudo de cores. que É, legal. e tem um estudo muito antigo de cor de uma empresa de cigarro, tanto é que se você, depois que eu li sobre isso, eu comecei a reparar. Quando você compra o cigarro, você pode reparar que ele sempre está na mesma sequência de cores, né? Por exemplo, você vai comprar num supermercado ou na padaria, a não ser que eles não sigam, mas aquele display que onde você põe o cigarro chama monidor. Então ele está escrito ali que tem que ter o cigarrinho, o azul, o vermelho, porque se a pessoa virar de costas e olhar, ela vai encontrar o cigarro que ela consome com muita facilidade. Então, Ah,
E esse estudo de cores, ele foi para gôndolas de supermercado, de lojas, e para as pessoas se localizarem, acharem um produto dela, consumirem e saírem. Que Então legal. tem muita... Nossa, esse tema aí dá Não, isso para... daí dá pra gente fazer uma live só disso. dá para fazer só Bruno, disso. tem 30 segundos. Muito obrigada. Foi ótimo. Eu vou deixar salvo. E muito obrigada por ter aceitado. E tá acabando. Obrigado É você meio pelo convite. desesperador. Não, obrigado pelo convite, foi bem legal o bate-papo e espero Que que bom. tenha esclarecido aí todas as dúvidas. Não, foi ótimo. Obrigada e obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigado. Obrigada, Tchau, tchau. Vou tchau. encerrar aqui. 5 segundos.